Fala meus amigos, beleza? Voltando com vídeo no canal. Dessa vez nós vamos falar dos fundos imobiliários MXRF11, VGHF11. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses fundos e saber qual que está mais barato, qual que paga o melhor dividendo, se vale a pena investir em um ou outro, se eu invisto num dos dois ou se eu pretendo entrar em algum dos dois, e vamos trocar uma ideia para saber o que vocês acham. E nos comentários também, deixa aí nos comentários se vocês já tem alguma cota do MX ou do VGHF. E no final do vídeo, cara, se você achar que eu esqueci alguma coisa, coloca nos comentários alguma informação importante que eu posso acabar não trazendo aqui no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo de fundo imobiliário e vamos seguindo pro conteúdo, ó. Bom, esses dois fundos imobiliários são os fundos que o pessoal fala que é o fundo de base 10, que são os fundos imobiliários vendidos a R$10, um pouquinho menos de R$10, né? Quando fala base 10, você pode saber que é isso, os fundos vendidos nessa faixa de R$10. Então na base 10 são os fundos mais baratos em relação a número, né? O preço da cota é R$10, mas não quer dizer que ele esteja barato, e nós vamos ver isso agora. Vamos lá, dando uma olhada nessa imagem aqui, fazer uma comparação de um e outro. Agora nós vamos saber quem está mais barato com relação ao custo. Vamos lá, o MXRF11, o último valor que eu peguei para fazer o vídeo, R$9,11, e o valor patrimonial da cota dele é de R$10,24. Então isso gera um P sobre VP de 0,89. Então se o fundo imobiliário estiver sendo vendido a 1, como aqui é o caso do VGHF, está mais de 1, 1 está no preço justo dele. É o preço que ele deveria ser vendido, é isso que ele custa. Menos de 1, podemos considerar que ele está barato. É uma forma de ver se um fundo imobiliário está barato. Não é a única forma, é uma das. Então, pode ser que ele esteja um pouco mais barato. Na verdade, ele está um pouco barato, com um PVP abaixo de 1, bem baixo, na verdade. A média do dividendo de yield dele dos últimos 12 meses é de 10,65%. O caixa dele é apenas 1% em caixa, 1,39%. Então, a gente vê que a gestão é bem ativa. E é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da nossa Bolsa de Valores, sendo que o VGHF fica bem para trás. A gente vê aqui, né? Tem mais de 500 mil, já ultrapassou 500 mil cotistas. Então a gente vê que é um fundo muito grande. O média mensal do rendimento dele, aqui considera os últimos 24 meses, do MXRF11 é de 7 centavos, a média dos últimos 24 meses. E ele tem uma liquidez de um pouquinho mais de 6 milhões de reais. Uma liquidez de movimentação diária, negociação diária. Aqui em reais, na verdade, né? E a participação dele no IFIX, quase 2% de participação no IFIX. Então a gente consegue ver que é um fundo imobiliário muito grande. Já o VGHF, que é um fundo bem mais novo, tem um pouquinho mais. Acabou de fazer um aninho essa criança aqui, né? Então a gente vê que ele ainda está caminhando, já está aqui no IFIX, já tem participação no IFIX, já tem mais de 40 mil cotistas. Então vamos curtindo algumas informações dele. Ele está sendo cotado a R$ 9,97, a última cotação que eu peguei dele. O valor patrimonial da cota dele de 9,39, então ele está acima do VP dele, acima do valor que ele realmente vale. Se você fosse pagar um preço justo por ele, ele está com P sobre VP de 1,06. A média do yield dele é de 15,55% nos últimos 12 meses, que ele já pagou. É um ano, né? Ele acabou de fazer um ano. Mais de 1% ao mês, pagando 15,5% no ano. Muito bom o rendimento dele. Só não sabemos se esse rendimento é sustentável, né? Vamos ver com o decorrer do tempo. Caixa dele também muito pequeno, 1,22% somente. A gente vê que a gestão é muito ativa também, então a gente vai ver no que esse FII investe daqui a pouquinho. E 44 mil, quase 45 mil cotistas, então também uma quantidade boa de cotistas. A média mensal do rendimento dele, aqui no caso a gente vai considerar os últimos 12 meses, né, que ele ainda não tem 2 anos, ele só tem um aninho de idade. 13 centavos é a média dele, que tem uma liquidez já de quase 3 milhões, com apenas um ano de existência. Devido a esse valor, custo baixo na verdade, né? Porque o valor, preço é uma coisa, valor é outra. Então, essa base 10 facilita muito para qualquer um tá entrando nesse fundo imobiliário, sem medo, né? Bom, fazendo uma comparação nos ativos que cada um desses fundos tem em carteira, a gente vê que no MXRF11, ele investe em 71% em CRIs, 14% são cotas de fundos imobiliários, 14% em permutas financeiras e 1% de caixa. Um caixa bem miudinho para esse fundo gigantesco. Então a gente vê que a gestão é muito ativa, não deixando sobrar muito espaço para o dinheiro ficar parado. Então a gente vê que ele investe muito mais em CRIs e um pouquinho em cada aqui. Permutas financeiras que eu vi um tempo falando que ele ia chegar a 20%, porém ainda está em 14%. Ele deve tá aumentando as posições e gradualmente bem devagar. Enquanto que no VGHF a gente vê que a alocação dos ativos está aqui em 72,2%, quase a mesma coisa do MCRF11. Ele tem em CRIs, 72,2% em CRIs, FDIC
9,2%, 14,1% em cotas de fundos imobiliários, 4,8% em ações e SPE, apenas 0,3%. Então a gente vê que é bem parecido aqui na questão dos CRIs e dos fundos imobiliários na carteira dos dois, sendo que o VGHF tem FDIC e tem ações na sua carteira, que é um diferencial aí com relação ao MXRF11, que só tem as permutas, os FIIs e os CRIs. Então, quando a gente vê no objetivo dos fundos, lá nos relatórios, a gente vê que o VGHF, a gestão, tem uma preocupação em colocar mais ativos na carteira e fazer uma diversificação maior. Só que, é claro que comparando o tamanho dos dois fundos, não dá para comparar, né? O MXRF11 já é um gigante da nossa bolsa, enquanto o VGHF fez um ano há pouco tempo. Olhando a carteira do MXRF11, tem duas coisas que eu quero destacar aqui. Como eu falei, ó, ele é mais inflação e taxa de juros, inflação e CDI, a gente pode ver aqui é apenas um pedaço da carteira. E outra coisa que eu quero destacar aqui, a porcentagem do PL, a porcentagem que ele investe do patrimônio líquido em cada ativo. Então, a gente vê que o ativo com maior porcentagem do patrimônio líquido do MXRF11 tem 3,5%. Então, uma pequena parte do PL do MX está nesse ativo aqui, enquanto o outro tem 3,35%. Então, muito pequenininho e só vai diminuindo. A gente vê que a diversificação aqui é muito grande, mesmo o fundo sendo muito grande em patrimônio. A gente vê que eles diversificaram bastante o patrimônio deles em cada CRIs. Isso aqui a gente vê que a gestão está bem preocupada em diminuir muito, muito mesmo o risco das operações no fundo imobiliário. Enquanto que a gente olhando aqui para a carteira do VGHF, a gente vê que ele, no primeiro ativo, que logo ele já tem 17,58% do patrimônio alocado nesse ativo. Porém, ele é um fundo imobiliário bem pequeno ainda, se comparado com o MX, então a gente não tem que se preocupar tanto. É claro que eles vão ter muito tempo pela frente para poder diversificar mais, dividir mais o patrimônio entre os CRIs. Então, como eles estão começando, a gente pode relevar e aceitar algumas situações e se quiser investir nesse fundo imobiliário. A gente vê que tem 17,58% no primeiro ativo, o segundo já cai bastante para 8%, o terceiro 7,98% e por aí vai caindo. Então, do quinto para baixo, que tem apenas 4% ou menos de 5%, vamos dizer assim, né? Porém, ele ainda tem muito poucos ativos na carteira de CRIs, como ele é um fundo muito pequeno, como eu falei, né? E o MXRF11 já é bem gigante, a carteira de CRIs dele é muito extensa, então dá para eles fazerem uma divisão maior na na porcentagem do patrimônio pelos CRIs. Aqui, como a carteira do VGHF ainda é pequena, então eles ficam um pouco mais concentrados. Porém, é óbvio que com o tempo eles vão aumentar o patrimônio e, consequentemente, distribuir melhor entre os CRIs do fundo imobiliário. E o indexador, como eu falei, inflação, taxa de juros, CDI e IPCA. No mais, vamos voltar para a tela e falar um pouquinho aí. Bom, com relação ao tamanho dos fundos, a gente vê que a diferença é gigantesca, né? Então, a quantidade de ativos que uma gestão de um e de outro pode investir é bem grande. A gente vê ali no objetivo dos fundos. O VGHF pode ser bem mais diversificado do que o MXRF11. Porém, o MXRF11 já é um fundo gigante, já é um fundo muito antigo na bolsa, tá com P sobre VP baixo, pode ser considerado barato e entrega também bons rendimentos. Não tão bons quanto o VGHF, mas a gente não sabe se esse rendimento do VGHF é sustentável por muito tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado se quiser investir olhando somente para o dividendo, que não é uma decisão correta, né? Não se deve investir num fundo imobiliário olhando somente dividendo. Tem muita coisa que a gente tem que analisar. Os fundos são esses, espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe aí. Se tem alguma coisa que eu esqueci de mostrar, deixe nos comentários para a gente interagir um pouco mais. E é nóis. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, fui!